humanos estiveram continuamente procurando pelos elementos que formam o mundo desde antes da era cristã. Dizem que os gregos antigos tentaram explicar o mundo com os 4 elementos: ar, fogo, água e terra. E depois disso, por muitos milênios, humanos adicionaram diversos elementos a esses 4, tentando explicar o mundo com incontáveis interpretações. Os 5 elementos, os 8 elementos, os 12 elementos. Mas eles nunca conseguiram explicar o verdadeiro e único elemento. Porém, um único homem apareceu pela orientação de uma estrela e finalmente explicou o único elemento que forma o mundo. Você sabe o que é? É o amor. Bom dia, tarde e ou noite? Tudo é uma questão de perspectiva, tudo bem? Sou eu, o Xi. Como muitos devem lembrar, no meu último vídeo, quer dizer, o anterior a este, antes de eu falar de romance e de tokusatsu, eu fiz um vídeo sobre uma visual novel que estava me consumindo e tornando meu novo hiperfoco. Uma visual novel conhecida como Higurashi no Naku Koro Ni, criado pelo Ryukishi 07 por volta dos anos 2000. Dando cria a diversas sequências, novels, animações e muito mais. Você pode ver isso tudo no meu vídeo anterior. Inclusive, eu queria tirar esse momento para agradecer por todo o carinho que vocês demonstraram no vídeo. Não só nesse, do Higurashi, mas também no de Tokusatsu com romance. Eu sempre gosto de fazer um vídeo falando das minhas últimas obsessões ou de coisas que eu tô gostando um pouquinho. E eu fiquei com medo de fazer algo que não fosse popular e trendy como o Helltaker. Mas vocês andam sendo muito calorosos e pediram por mais. Estão até pedindo por o Mineko, olha só. Muito obrigado mesmo a todos. Mesmo tendo pouco tempo pra fazer esses vídeos, vocês me esperam e me recebem muito bem. Isso me enche de felicidade. E falando em felicidade, ela dura pouco, porque Ryuzinho, não tava acabado comigo, ó. Não. Eu era meramente um peão dançando pra ele, como um boneco puxado por cordas, preso em uma sala fechada, completamente sem escapatória. Hoje eu tô demais, hein? Porque ele ainda tinha muitas surpresas pra nós. Após o fim de Higurashi, Ryukishi e sua equipe já estavam preparando a fogueira para uma nova história, se passando no mesmo mundo de Higurashi, criando assim a franquia When They Cry. Ryukishi dessa vez queria trazer elementos mais ocidentais, inspirados pelos livros de investigação da Agatha Christie, mistérios em lugares isolados e retratar uma história de assassinato e tragédia em um conto épico, nascendo assim o Mineko no Naku Koro Ni. Acho que todos somos familiarizados com esse nome, mas talvez nem tanto quanto o Higurashi, afinal ele é bem mais nichado. Porém eu ando percebendo um aumento considerável de leitores e pessoas comentando sobre nas minhas redes sociais. Talvez a pandemia enfie da vontade das pessoas de ler? Ou quem sabe algum streamer jogou e deu uma boa divulgada não intencional? Quem pode dizer? O Mineko no Naku Koro Ni é uma visual novel de mistério, drama e terror lançada originalmente na Comic Cat 72, em 17 de agosto de 2007, com o primeiro capítulo Legend of the Golden Witch. A partir daí, todo ano era lançado um capítulo novo nesse mesmo evento, até chegar no capítulo final Twilight of the Golden Witch, em 31 de dezembro de 2010, totalizando 8 capítulos. 4 para arcos de questão e 4 para arcos de resposta, assim como Higurashi. A minha forma de conhecer e começar a ler o Mineko foi bem mais natural. Eu simplesmente senti falta dos mistérios de Hinamizawa. Quis consumir um pouco mais e vi que o Mineko tava ali, mas eu fui com medo. Eu tô com medo até agora para fazer esse vídeo por alguns motivos. Primeiro que o Mineko é uma das visual novels mais aclamadas de todos os tempos, com notas altíssimas no Visual Novel Database junto de Movie Love Alternative, Steins Gate, White Album 2, Muramasa e Utawarerumono. Mas é que tá, eu só conheço 3 desses que eu acabei de citar. E 2 deles são só de nome. E eu não faço ideia do que se trata essas aqui. Então eu não me sinto digno pra isso. E o Mineko é extremamente aclamado por ser bastante complexo, redondo, completo e próximo da perfeição de uma obra. Além de exigir muita interpretação, análise e capacidade para resolver esses problemas e esses mistérios. Ou seja, o Mineko me foi vendido como se fosse algo que eu só poderia consumir se eu fosse uma pessoa inteligente,
Coisa que eu não sou, eu não me considero nem um pouco inteligente. Eu vejo pessoas discutindo incessantemente o quanto a interpretação de uma pessoa é imbecil, ou o quanto a outra pessoa leu errado, leu com a bunda, e eu não queria lidar com isso. E outro fator de um Mineco que é muito popular é o fato dele ser longo. Existe um vídeo inteiro da youtuber Red Bard falando sobre como o Mineco é longo, usando diversos exemplos e comparações para dar uma ideia de como o Mineco é uma leitura extensa. A versão traduzida para inglês, pelo menos numa leitura focada mas não apressada, levaria em torno de 75 horas. É um número que não é 100% redondo, porque cada fonte diz de uma forma diferente, fora que cada pessoa lê de uma forma diferente. Mas ainda assim é inegável de que é uma leitura considerável. Vai levar bastante tempo para ler tudo. Mas todos esses problemas desaparecem rapidamente, pois o Mineco é uma história que instiga o leitor. Ele deixa tudo extremamente claro. Tudo que você tem que fazer é seguir a história e entrar naquele mundo para você compreender tudo e montar tudo na sua cabeça. Ele nunca te chama de burro, nem te subestima. É uma história que quer brincar contigo, quer te desafiar e em nenhum momento te insulta. É instigante, mas é também confortável. O Mineco é uma história absolutamente maravilhosa. Não é à toa que todo fã de um Mineco lendo pela primeira vez fica tão insuportável quanto um fã iniciante de JoJo. Porque você entra naquele mundo, você vive com aqueles personagens, você aprende tudo deles, entende o que eles passam e o que viveram. E aos poucos vai se tornando parte disso, eles ficam vivos. E qual a história, Shi? Pelo amor de Deus, você me pergunta. Pois bem, na ilha de Rokkenjima, localizado próximos à ilha de Izu, mora um homem chamado Kinzo Ushiromiya. Lá, junto de seus serviçais e filho mais velho com a sua família, vive uma mansão conquistada com a sua fortuna. Todo ano, todos os filhos de Kinzo, junto de suas respectivas famílias, vão lá para conversar e matar saudades. Porém, dessa vez, Kinzo já está muito doente, e daqui a pouco ele pode vir a falecer. Então, na próxima reunião, dia 4 de outubro de 1986, será a reunião onde as famílias de Krauss, Rudolph, Eva e Rosa irão discutir de uma vez por todas como eles vão repartir a fortuna da família Ushiromiya. Entretanto, Kinzo é também um homem fascinado pelo oculto e pela magia. E ele diz que toda a sua fortuna lhe foi dada em ouro por uma bruxa, a bruxa dourada Beatrice. E é dito que o único que pode herdar todo o ouro e, acima de tudo, ser o novo patriarca da família é aquele que resolver o epitáfio que está exposto junto a uma imensa pintura da própria bruxa dourada. Em meio a uma reunião familiar, uma carta misteriosa surge, assinado por alguém que diz de fato ser a bruxa. Mas bruxas não existem. Magia é um conceito que contamos para crianças para que elas possam sonhar e verem o mundo como um lugar menos cinza, mas no fim de tudo, não existe? Né? Após isso, uma série de assassinatos misteriosos começam a acontecer, deixando enigmas indecifráveis a cada vítima. Preso nessa ilha isolada por uma tempestade, cabe a você, sob a perspectiva de Ushiromiya Butler, resolver esse mistério de forma lógica e realista, sem bruxas e sem magias. Seria o assassino um humano ou uma bruxa? Você cai nesse ambiente que é tão confortável por um momento e de repente ele é tão hostil. Alguém ali pode querer te matar. É a coisa mais lógica possível, mas como podemos duvidar da nossa própria família? Você vai querer enfrentar a realidade e aceitar que existe um assassino em meio à sua família? Ou você vai abandonar toda a sua noção de realidade e aceitar que bruxas malvadas existem entre nós? Isso é só um pequeno pedaço do capítulo 1. E acredite, em capítulos futuros toma dimensões tão inconcebíveis que eu não conseguiria nem explicar. O que é bom? Por que eu não vou? Se você for um fã da Agatha Christie, grande escritora de livros de detetive, escritora de mais de 100 livros e criadora de 2 grandes ícones da literatura investigativa, Hercule Poirot e Miss Marple, você vai notar uma semelhança muito grande com o livro E Não Sobrou Nenhum, de 1939, onde a história se passa em uma ilha coberta por uma tempestade, existe um mensageiro misterioso, existe um poema enigmático que deve ser resolvido, todos os elementos estão ali, e isso é puramente proposital. Ryukishi é claramente um fã de literatura investigativa, e inclusive existem muitos momentos em que eu sinto que ele usa seus personagens como um canal para falar com a gente, e tentar discutir com o próprio leitor sobre clichês, truques, narrativas e formas de se contar uma história de detetive. O Mineco, além de ser uma história de detetive, ele é uma história sobre histórias de detetives, tornando a visual novel uma grande carta de amor a todo esse gênero literário e todos os que apreciam. Ele usa elementos de literatura investigativa conscientemente. Os personagens sabem das regras de uma história de detetive. E sabem que,
para que sua lógica tenha sentido, eles devem ter regras. E essas regras vão criando limites para a moral e argumentos de cada personagem envolvido na batalha de dedução de xadrez. Imagine este álbum, Flying Beagle, de Himiko Kiguchi. Como você deve saber, Beagles não voam. Você já viu um Beagle voar? Como você pode provar? Eu já vi um vira-lata voar, mas Beagle não. Butler, isso é um Beagle. O quê? Não! 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 Eu vou falar logo. Eu vou falar logo o que eu quero falar. As pessoas sempre falam como o Mineko é cerebral, é inteligente, é a melhor coisa inventada desde o pão enlatado, como é a coisa mais bem escrita da Terra. Eu não me sinto confortável em falar que é a melhor obra do mundo, porque eu não li todas as obras do mundo pra saber se isso é verdade. Mas ela é incrível. Só que tem uma coisa que as pessoas esquecem de falar. É legal pra caralho! Os personagens e seus arcos são apaixonantes. Todo o tempo existe alguma discussão ou algum conflito que te deixa colado na cadeira. Eu consigo pensar em tantos momentos e reviravoltas que acontecem na história, só que isso seria um vídeo imenso só de spoilers, que envolve tantos personagens que estão para serem introduzidos, mas esses momentos são aqueles que você só de ouvir uma música, ela já se passa toda na cabeça de novo. Existe tamanha dramaticidade em Umineko, todos os diálogos e monólogos carregam tanto peso emocional. São forças e crenças em conflito, se chocando e dando seu máximo para poder atingir o seu objetivo. Seja proteger alguém amado, trazer discórdia ou chegar à verdade. E não pense que não temos o terrorzinho que deixava Higurashi tão especial. Oh, não pense por um segundo! E quando vem, cara, ele vem. Por que as pessoas não falam mais de como as discussões e conflitos de Umineko conseguem botar empolgação no nível de, sei lá, uma luta de Kill la Kill, entendeu? Eu fico tão empolgado com discussão de Umineko quanto eu fico empolgado com lutas da Satsuki contra a Ryuko. Quanta personalidade e quantos personagens absolutamente maravilhosos. E eu digo isso porque nesse momento que eu dei a sinopse, contando com a Beatrice, existem 19 personagens no nosso núcleo, mas não demora muito pra esse número aumentar consideravelmente. Sério, eu acho que tem até o final da VN vai passar uns 40, sendo bem generoso e sem contar arcos extras. Muito do foco ficará no Butler e na Beatrice, o que já é maravilhoso, porque esses dois são praticamente o selling point da visual novel. Mas todos os outros personagens têm seu momento pra brilhar e terem seu lugar no spotlight. Todos eles são tão tridimensionais, eles têm suas qualidades, seus passados e seus defeitos. Não importa o que aconteça, assim como o ser humano que viveu, eles têm um pecado que eles carregam. E isso reflete neles sempre. E não tem nada que mais corte o coração do que ver tudo que um personagem fez e passou, e enfim chegar num momento crítico onde ele pode fazer algo que pode trazer consequências irreversíveis. E você não justifica o pecado que ele está para cometer, mas você entende, você sente. E é isso que eu quero dizer quando eu falo que os personagens de Umineko parecem que estão vivos. Você vê tão detalhadamente tudo sobre cada um deles, que daqui a pouco você consegue ter uma percepção dele como um ser físico. Umineko é a única obra que eu consigo gostar de gente rica. O que te ajuda ainda mais a se relacionar com os personagens e entender como eles vivem, como é a percepção deles sobre a vida e como eles agem é o fato de que Umineko é uma história de investigação que não só envolve, mas enfatiza o tempo todo um elemento que faz total diferença da nossa percepção do mundo. Amor. Tudo em Umineko se move, mesmo que de forma distorcida em alguns casos, por amor. Para enxergar a verdade, você precisa de amor. E não existe nada mais humano do que isso. Eu acho que eu devia tomar mais cuidado aqui, porque, como sempre, eu não quero trazer spoilers muito pesados aqui. A minha experiência com Umineko foi cega, eu diria até que mais cega do que Higurashi. E ver o desenvolvimento e a escala que a história estava tomando foi quase delirante. Eu não quero nem arriscar contar sobre cada personagem, porque o próprio capítulo 1 já faz isso. Esse é o objetivo do capítulo 1, dar todo o plano de fundo e introduzir os personagens. Eu vou dizer, o episódio 1 para pessoas iniciadas pode ser um pouco lento. Eu vejo muitas pessoas se cansando bem depressa com o primeiro episódio pelo fato dele ser lento e não acontecer muita coisa. E eu não vou negar, é um começo parado. Mas ele serve justamente para preparar todo o terreno. Para se existir um mistério, precisa primeiro de um cenário para ele, não é? Eu consegui ler tranquilamente porque eu lembro que eu lia bastante Sherlock Holmes no meu ensino médio, então eu estava acostumado com o ambiente. Mas eu fiquei extremamente intrigado com a questão da bruxa Beatrice. Todo o misticismo que é construído em cima dela é tão sinistro. A menina que tem um fascínio pela bruxa, os empregados que se recusam a usar o seu nome em vão, o patriarca pela sua obsessão pela bruxa,
Tudo isso foi me dando um sentimento de ansiedade e vontade de criar teorias e suposições. A estrutura toda, parando pra olhar, me lembrou Higurashi. Os mesmos arcos de questão e resposta, a escrita super empática e emotiva, uma entidade que reside em um lugar específico, a sensação do terror em um ambiente confortável. Tudo o que Higurashi fazia de bom tá aqui de novo e melhor do que nunca. E também alguns temas abordados em Higurashi reaparecem aqui, mas dá pra ver como o escritor tá mais firme e confiante pra fazer algo mais profundo e mais bem trabalhado. É uma novela excelente. E o que é uma boa novela sem uma boa trilha sonora? Parece que eu gostei, né? Nenhum personagem é gratuito, todos têm seus momentos que ficam com você até o fim da história, os mistérios das portas fechadas são engenhosos e maravilhosos quebra-cabeças, a produção visual e sonora é impecável, e o nível que a história entra em valores e significados, seja de nós como seres humanos ou o que nós acreditamos, entra num parâmetro que eu nunca vi nenhuma história fazer, e eu duvido muito que eu vá ver de novo. Existem pouquíssimos momentos em que a história me deixou entediado ou desinteressado. Mas tudo isso é besta em comparação com a quantidade de vezes que eu tava com a cara mais POG possível na frente do meu PC, ou a quantidade de vezes que eu chorei com essa obra linda dos infernos. Então sim, eu recomendo. Leia! E mais, mesmo sendo uma história longa, não tenha pressa. Não tem ninguém apontando uma arma para ti dizendo o tempo limite para ler a visual novel. Ela é boa de ler no seu ritmo. Deixa a história absorver, lê um pouco, vai fazer outras coisas, deixa ela germinar na sua cabeça, até enfim você dá um estalo e reparar em alguma coisa, alguma pista ou algum detalhe importante que passou despercebido. Se permite pensar em experimentar, é isso que o autor quer no fim de tudo. E se possível, veja com voice acting, porque os atores vocais... Os atores vocais, meu senhor! Por quê? Porque ele é foda! Ele é foda! Mete no cu com areia! Ele é foda! Caralho! Porra, caralho! É uma interpretação que chega a ser teatral, é carregada de emoção e drama e... Ai, como é que fala? É tão emotiva, é só isso que eu consigo definir nesse momento. O Ono Daisuke, ele transmite uma energia de herói de anime que só ele sabe fazer. 仮に第5のゲームがあるとしても、それはベアトが出題し、俺に挑むものだけで十分だ。 Ele é enérgico, leve, espontâneo e, de novo, emotivo. Emotivo pode ser um adjetivo pra todos os dubladores daqui. Eu vou chamar de dublador, mas não é dublador, você entendeu. Ver o Butler ter seus embates de raciocínio com a Beatrice, juntando com a dublagem dele e a da Sayako Hara, só deixa a experiência melhor ainda. Eu não tenho nem o que falar da Sayako Hara. Ela deixa a Beatrice tão real, é nítido o quanto ela tá dando o seu melhor e se divertindo cada segundo disso. そうだな。それならばどうか？どうだ？ E eu queria deixar uma menção honrosa. Antes de mais nada, todos são excelentes, cada voz tem a cara do personagem. Eles interpretam de forma teatral e emotiva e todos têm seu momento pra brilhar. Mas eu quero dar um destaque pra Miki Ito.
Eu acho que todas as pessoas que leram Higurashi podem dizer que a atuação dela de Takano é de fato muito boa, é fantástica. Mas minha gente, ela se superou aqui. Acho que posso dizer que Turn of the Golden Witch foi o capítulo que começou a me seduzir. Eu já queria saber pra onde ia, mas quando chegou o Banquet of the Golden Witch, aí me prendeu, em teias vermelhas. E sabe o que mais? O mangá é excelente também. Eu decidi dar uma lida porque eu queria ver as cenas chaves desenhadas, mas no fim de tudo, é uma adaptação muito boa. Claro, tem algumas diferenças e liberdades criativas na história, afinal são linguagens diferentes, mas são mínimas, é puramente encaixe, ao meu ver. Cada volume retrata um episódio diferente, e cada um deles traz um artista diferente, o que deixa sempre muito mais fresco e mais divertido de digerir. Eu tive muita sorte porque um dos meus capítulos favoritos, que é o End of the Golden Witch, o episódio 5, tem um dos meus traços favoritos também. Mas todos eles são tão expressivos e os artistas têm tanta criatividade em deixar a história ainda mais dramática e pavorosa. E além do mais, teve a mão do próprio Ryukishi, onde ele deixou a história com mais pontas amarradas e outros mistérios um pouco mais simples, né? Então é uma boa lida, especialmente se você terminou a VN. Porque aí que tá, o mangá é muito bom, mas ele não é um substituto da visual novel, em hipótese nenhuma. O mangá não tem a atuação vocal, o mesmo tempo de absorção da história, o tempo para desenvolver personagens, a música. Como é que você vai ter um Mineko sem essa música? Então é muito melhor você ler após a visual novel. E depois disso, não teve nada assim de multimídia, né? Uma pena. Infelizmente, é isso que a gente tem de um Mineko. Tá, vamos acabar logo com isso. Então, quando eu fui pensar em fazer esse vídeo, né? Eu pensei, tá, vou ver o anime. Eu acho que eu não consegui passar do episódio 4. Vocês têm que entender que é tudo uma questão de perspectiva. Lembra que eu disse que a primeira temporada de Higurashi não era tão boa assim? Que ela era apressada e não contava muito bem a história? Pois é, agora eu percebo que ela não era tão apressada assim não, porque existe o anime de um Mineko, que é um speedrun. Eu acho que eu nunca sofri tanto com uma adaptação na minha vida, cara. E é muito estranho falar isso, porque ela é até que bem desenhadinha se comparado com a primeira temporada de Higurashi. Ou até mesmo com Higurashi Kai, mas... pelo amor de Deus, era mais fácil jogar VN segurando Control. O Mineko tem essa capacidade incrível de ser extremamente teatral e explosivo, mesmo com as situações mais emotivas ou que simbolizem conflitos internos. Mas aqui é tudo tão raso, tão ansioso em chegar direto ao ponto, que eu acabo não me conectando com ninguém. Sério, todo mundo nesse anime é tão raso e desprezível que eu só quero que todos morram. E mesmo quando morrem eu fico tipo... olha aí, né? Que merda, né? Ele é ansioso, ele não é apressado, ele é ansioso. E é lógico que ele é. Eles querem enfiar todo o Question Arc em um anime de 26 episódios, é impossível fazer isso. E pelo que parece, não teve supervisão de ninguém da Seven Expansion, porque o Estúdio Jin cortou tanta coisa no anime pra poder economizar tempo, que acabou até mesmo cortando coisas que parecem simples, mas no fim de tudo são cruciais pra encontrar a solução pra diversos assassinatos. O que faz tudo aquilo que eu falei sobre investigar e tentar achar soluções plausíveis para os mistérios seja jogado no lixo, porque não tem como você saber. Agora me diz, você tem uma história de mistério que não tem como você solucionar ou raciocinar, porque o próprio anime não te dá dicas e nem coopera contigo. E ainda mais, você tem personagens rasos, pra que você vai querer assistir uma porcaria dessas? Eu juro que eu tô às vezes vendo alguns episódios pra tentar dar um pouco de sustância, mas... tá difícil. E não é à toa que toda pessoa que só viu o Mineko pelo anime acha o Mineko horroroso e overrated. Que esse anime é um desserviço. Quer ir pra uma mídia que não seja visual novel? Vai pro mangá. O mangá tem uma direção de arte muito melhor e ele se diverte muito mais na proposta de deixar todas aquelas discussões e lutas de raciocínio muito mais dinâmicas. Existe alguma coisa boa pra tirar desse anime? A abertura é provavelmente uma das músicas mais reconhecidas de um Mineko, e realmente, eu vou dar o braço a torcer, é uma música excelente, ela transmite o feeling de um Mineko, os coros são ótimos e é bem empolgante, com aquele flair de duelo clássico. Mas vamos combinar, todo mundo sabe que Nana no Mita Yume é a melhor música de um Mineko, né? E o encerramento é outra... musicalmente, pelo menos, porque na indie não tá acontecendo nada. O que mais eu consumi de um Mineko? Claro, existem os arcos extras. Só que eu ainda não li eles por falta de tempo e porque eu não encontrei eles num formato que me agrade. Ah, é um jogo de luta! Eu também não esperava por isso.
As pessoas que me conhecem um pouco melhor devem saber o quanto eu amo jogos de luta. É de longe a categoria que eu mais jogo na minha Steam. Fightcade tá sempre nativa, eu adoro jogos de luta. Eu nunca disse que eu era bom. Mas quando eu ouvi dizer que o Mineco, uma visual novel que eu estava completamente viciado, tinha um jogo de luta 2D tradicional, você imagina o quão louco eu tava! Eu ia fazer uma explicação técnica de como todo jogo é, mas eu acho que a graça tá no fato que você descobre enquanto joga, sabe? Golden Fantasy é um jogo de luta desenvolvido pela própria Seven Expansion, que depois teve um port para Xbox pela Alchemist, mais uma vez uma expansão para PC também, chamada de Ougon Musou Kyoku Cross. E hoje você pode jogar na Steam com o Rollback Netcode, que é atualmente a melhor forma de jogar jogos de luta online. Eu falo isso, mas infelizmente o online desse jogo é mortíssimo. Praticamente ninguém joga mais. Claro que existe um gato pingado a cada 5.000 anos que aparece com uma sala, mas pra jogar assim, no mesmo nível que você jogaria um BlazBlue, um Guilty Gear, não tem nada. Mas ainda assim é um jogo divertidíssimo. Ele é muito quebrado? Sim, ele é quebradíssimo. Ele não tem nenhum pensamento competitivo, ele só vai pelo fanservice mesmo. Mas é um bom jogo fanservice. Tá sendo muito divertido jogar ele com amigos que eu convenci a ler o Mineco e Higurashi. Então, pra fãs de jogo de luta e de um Mineco, eu recomendo bastante esperar por uma promoção. Porque ele é bem caro. Na minha opinião, pra um jogo que tá com online morto assim, ele é meio salgado. Mas ainda assim, quem quer jogar, jogue, você vai ter jogatinas muito intensas. Enfim, o que mais o Mineco gerou? Não muito, na verdade. O Mineco não gerou tanta mídia alternativa quanto o Higurashi. Mas, esse ano mesmo, surgiu uma coisa maravilhosa. Uma peça de teatro de Legend of the Golden Witch. Stage of the Golden Witch. Peças de teatro de jogos e animes não são novidade pra ninguém. Sempre tem stage play de alguma coisa. Persona, Danganronpa, Haikyuu, Ace Attorney tem praticamente uma saga de peças de teatro. E Steins Gate que foi muito além e fez peça pra cada rota. Ou seja, se você não quer ler a VN, você pode ver Steins Gate pelo teatro e dizer que zerou. Pera aí, teve stage play de Sengoku Basara e Devil May Cry. Quando eu ficava lendo, eu imaginava muito como seria aquela cena numa peça de teatro. Como seria a iluminação, o posicionamento, as ações. É algo excelente de se imaginar. Então você só pensa, né, como eu tava empolgado quando isso foi anunciado. E ainda no ano que eu tava lendo, o que é mais louco pra mim. Afinal, o Mineco já tem 15 anos e nunca pensaram em fazer uma peça antes. Parecia a coisa mais lógica a se fazer. É uma história que tá quase implorando por uma adaptação teatral. Uma coisinha curiosa é que esse mesmo grupo do teatro, Shingindan, anos atrás fez 2 peças de Higurashi, de Watanagashi e Miyakashi. E eu não consigo encontrar filmagem dessas peças por nada nesse mundo. Mas com umas boas caçadas eu consigo ver pelo menos algumas imagens dos ensaios. Mas Stage of the Golden Witch, que delícia foi ver isso. Mesmo eu não sabendo nada de japonês, eu ainda entendi que é a história do capítulo 1. Então eu, entre aspas, entendi a peça. E que deleite foi ver isso. Todos os atores estão bem caracterizados. As músicas da visual novel estão lá. Eles usam a opening do anime pra abrir a peça. E eles se permitem ter muita criatividade, porque a produção é bem pequena até. É tudo tão bom. É melhor que o anime, falo mesmo. Não confirmaram se vão fazer de mais capítulos, mas eu realmente espero que façam. Porque esse grupo é extremamente competente e eu amaria tanto ver as interpretações deles e o que eles podem trazer de novo pra mesa. Eu só quero ver ela, eu só quero ver meu nenê, eu só quero ver essa louca. Essa é a parte meio triste do vídeo, porque eu não tenho mais conteúdo de Mineco pra mencionar, porque infelizmente eles não têm tantos quanto o de Higurashi. Ele não gerou tanta coisa, afinal os fãs japoneses ficaram pistolíssimos com o final, e acho que isso deu uma balançada na Seven Expansion pra não mexer tanto com o Mineco. Que é realmente uma pena, porque é uma história tão rica, com tantas histórias e possibilidades pra novas histórias, e com tantos personagens carismáticos, é de dar uma tristeza mesmo. Sendo muito sincero, eu acho que é isso que me segurou em Mineco. Os personagens. Todos os personagens de um Mineco parecem ter alma, eles têm suas qualidades, seus defeitos, suas belezas, suas fraquezas. Todos eles me marcaram de alguma forma. Todos eles têm algum momento nessa história que eu sempre vou lembrar deles. Desde Beatrice e Eva até mesmo Krause e Natsuri. Então, muitas vezes eu até ficava um pouco perdido nos puzzles e nas investigações, porque eu tava mais ocupado e preocupado em relação aos personagens. E o que eles sentiam, ou pelo menos o que eles estavam passando. Eles ficaram muito queridos pra mim, de forma mais lenta e gradativa. E Higurashi não demorou muito pra eu achar minha personagem favorita, que foi a Arena. Mas em Mineco,
levou um bom tempinho até eu começar a amar de verdade a Beatrice, Butler, Natsuri e Erika. Eu fiz todo esse papo emocionado pra dizer que pelo menos teve um collab de Umineko no Gacha de Higurashi e teve uns fanservices bem legais. Será que um dia teremos um anime de novo? Bom, prometeram um anúncio importante de alguma IP da Seven Expansion justamente em outubro. Então, aqui é o Shi de outubro. Não era, eu li errado, não era uma nova IP, mas era uma novidade do Ryukishi. Eu pensei mesmo que seria um anime de Umineko, mas não. Ele vai escrever um Silent Hill novo. Eu não tava esperando por isso, mas eu estou muito feliz. Então, como você pode ler Umineko no Nakoroni? Tanto Questionar quanto Answer estão à venda na Steam. Mas aí que tá. Umineko, assim como Higurashi, começou com um projeto doujin, um projeto pequeno. O primeiro lançamento dele foi assim. Com o texto NVL, que é esse texto que cobre a tela inteira, plano de fundo, que são fotos com filtros, e sprites desenhados pelo próprio Ryukishi. Eu adoro esses sprites, dá pra ver a evolução do Ryukishi claramente. Além dele ter escolhido um método de pintura 1000 vezes melhor, muito obrigado. As proporções estão muito melhores, eles são tão expressivos. Eles são engraçados, mas de um jeito confortável, porque eu conseguiria jogar com eles sem problema nenhum. Pois então, a versão da Steam, portada pelo Manga Gamer, usa sprites novos. Do jogo de Pachinko. Teve Pachinko do Umineko e por algum motivo eles tinham sprites. E eu acho eles... não sei, eles não me descem. Eu não sei o que dizer, o que me incomoda exatamente. Não me desce. Mas eu não sei por que raios eles continuam usando os fundos do jogo original. Mas tudo bem, porque pra isso existe o Umineko Project. Eu sei que tem o 7mod, mas até o 7mod admite que o Umineko Project é melhor, então eu vou falar só dele. Porque nesse jogo ele está em Full HD, permite lip sync com as vozes, ele restaura músicas, ele adiciona animações para os cenários, ele deixa tudo bonitinho e com os assets da versão de PS3, que, na opinião popular, é a versão mais bonita que tem. Então, o Umineko Project. Mas mesmo com sons, muitos de nós não sabemos japonês. Na verdade, nem eu. Então, como podemos ler? Graças a um grupo lindinho e dedicado chamado Nox Translations, você pode ler o Umineko todinho em português do nosso Salve Salve Brasil. Desde diálogos, narrações, dicas, glossário, tudo 100%. A franquia When They Cry toda, quase toda, já tô chegando em Kikone, hein? Espera um pouquinho aí, tá? Foi uma obsessão muito gostosa de se ter. Eu comecei a ficar querendo criar cenários e brincadeiras com os personagens. Eu até fiz vídeos que eu postava no meu Twitter, treinando mais edição de imagem e vídeo. E a melhor parte de tudo, eu consegui trazer mais pessoas pra sofrer tudo que eu sofri. A experiência de ler a franquia When They Cry tá sendo uma das coisas mais divertidas que eu fiz. E eu tô legitimamente empenhado em querer me aprofundar em leitura de novo. Não só visual novels, como outros livros também. Eu acho que eu vou dar mais chance pra visual novel, e quem sabe dessa vez eu não transforme isso em uma obsessão que vai dar um 180 na minha personalidade por mais 4 meses. Boa noite a todos, e lembre-se, sem amor, a verdade não pode ser vista. Como é o caso desse vídeo, você tem que me amar muito pra aturar isso tudo.